eu queria puxar, depois a gente pode voltar para o Palmeiras também, mas eu não queria deixar de falar do Botafogo, porque me veio aqui um pensamento, e se eu deixar ele escapar, nunca mais ele volta, né, gente? O TDAH, ele é real, ele, né, o pensamento se perde no espaço. Você achou que, assim, ficou um gostinho amargo pro Botafogo? Porque o gol do Griezmann saiu aos 41 do segundo tempo. O Botafogo estava se classificando como o primeiro colocado do grupo da morte. Era uma insanidade, coisa que ninguém, assim, né, nas casas de apostas do mundo inteiro, deve ter tido meia dúzia de pessoas que ficaram muito ricas, que apostaram nessa possibilidade. E aí, pô, você toma um gol aos 41, e aí, no caso, claro que do Botafogo ia pegar, né, o Palmeiras, o Inter Miami, o Porto, não tinha né, não estava definido ainda quem seria, mas, pô, ia se classificar em primeiro lugar do grupo. Seria um feito imenso, né, se classificar em primeiro lugar. Eu acho que fica uma disputa de sentimentos, né? Um time que foi para lá para fazer só a fase de grupos, porque estava no grupo da morte, não passaria por PSG e Atlético de Madrid, era o que todo mundo dizia, eu inclusive achava que o Botafogo ia só ficar esses dias lá e ia voltar. Então o Botafogo ganha do PSG, vira uma sensação, é o time comentado, né? E aí tá empatando, fez um primeiro tempo bom contra o Atlético de Madrid, né? O Gregor, exatamente, gente. Ele não joga contra o Palmeiras, né? Como ele não jogou também a final contra o Galo, e o Botafogo se virou lá, mas ele é um xerife, sim. Então ele vai fazer muita falta. O Botafogo até jogou bem, poderia ter feito gols no primeiro tempo contra o Atlético de Madrid, mas não fez, não conseguiu marcar. E aí no segundo o Atlético de Madrid foi bem melhor, o Botafogo ficou recuado, mas jogando no contra-ataque. O Botafogo é um time que vai muito bem no contra-ataque. Então, Muito. nem sempre, né? Muito bem. Nem sempre, quando a gente vê o Botafogo sem a bola, chamando o outro time, é porque o outro time quer necessariamente fazer isso. É o Botafogo que recua para não ter a bola e sair no contra-ataque. É uma estratégia. Só que não deu certo. Ele teve essas chances de novo contra o Atlético de Madrid e não deu certo. Não conseguiu. Então, sem dúvida, fica esse gosto, sabe? O que poderia ter sido. Mas o que foi, já foi muito melhor do que a gente achou que seria. Então, o Botafogo não pode se prender nessa sensação, né? Porque a gente se prende nessa coisa, assim. No tênis, quem joga tênis sabe, assim, que às vezes você erra um ponto que não era para você errar. E se você ficar só lamentando esse ponto, você vai perder o próximo. Passou, esse ponto passou. Agora eu tenho que olhar para o próximo. E os times brasileiros estão jogando mais ou menos assim esse campeonato. É o próximo, gente. A gente não sabe o que vai ser, não somos favoritos, é sempre muito difícil. Flamengo e Bayern, sabe? Quem for encontrar o PSG de novo, se um brasileiro encontrar o PSG de novo, o PSG já está vacinado, já perdeu. O Botafogo já fez o impossível, né? Então, é isso, assim, é um jogo depois do outro, um chute depois do outro, um ponto depois do outro. Eu, aproveitando essa pergunta que está na nossa tarja aqui, quem é o favorito, eu vou começar e depois eu passo a bola para você. Tá. Eu sempre acho que, né, clássico é clássico e vice-versa, dois times brasileiros jogando no Mundial, né, é muito difícil você apontar um favorito. São dois times que nos últimos anos, né, no caso do Botafogo, no ano passado, então o time que mais recentemente ganhou tudo. Tem um treinador que chegou, tem pouco mais de 20 jogos pelo Botafogo e transformou esse time, mesmo tendo perdido grandes jogadores, em um time muito perigoso, de novo, né? Chega aí com, né? Aliás, Textor, ficamos sabendo hoje, tem o seu time aí, o Lyon, rebaixado para a segunda divisão. Nossa, um empresário tão bem sucedido, né? O que é na gestão dele que acham que é tão genial. bom? Um O Botafogo gênio deve, a dívida do Botafogo aumentou. O Lyon é rebaixado por dívida, mas esse é o empresário a ser celebrado. Então tá. É Desculpa. isso, vai ser celebrado que acabou de vender a participação dele no Crystal Palace e embolsar mais R$ 1 bilhão, né? Porque o dinheiro, ele é assim no futebol. Mas, de toda forma, tá funcionando. Botafogo ignorou os primeiros 4 meses do ano. De alguma forma deu certo, tá aí, ganhou do PSG. E arrisco dizer que, assim, no Mundial, o Botafogo, na média, tem uma campanha melhor. Não tô falando de resultado, de ponto, tô falando de desempenho. O Palmeiras não fez um grande jogo no Mundial.
o Palmeiras na estreia, e aí eu vou fazer um parênteses. Ninguém fez grandes partidas na estreia. A estreia foi todo mundo meio mais ou menos. Né? O Flamengo com o Esperance, o Botafogo com o Seattle, o Fluminense fez um grande jogo com o Borussia, mas não conseguiu marcar, o Palmeiras fez um grande jogo com o Porto, mas não conseguiu marcar, e aí ontem o Porto do Al-Ahly tomou 4 gols, então também é difícil dizer que foi um grande jogo contra o Porto. O Palmeiras não fez, né? Contra o Al-Ahly arrumou um gol contra, um gol de contra-ataque, a partida foi paralisada e depois disso, né, não teve mais nada de relevante. E ontem fez uma partida ruim contra o Inter Miami. O Botafogo fez um jogo ruim contra o Seattle, quase toma um empate no último lance do jogo. E o Botafogo fez uma partida mais ou menos contra o Atlético de Madrid, mas gerenciando um resultado que o beneficiava. Né? O Botafogo, até os 41, estava se classificando em primeiro lugar do grupo, é mais difícil julgar. Mas fez uma puta partida contra o PSG. Sim, uma senhora partida contra o melhor time do ano no mundo inteiro. Então, assim, você acha que dá para dizer que o Botafogo é favorito? Ou é Acho que dá. loucura? Não, acho que dá. Se a gente olhar, se a chave de análise for as 3 primeiras rodadas desse campeonato, eu acho que o Botafogo é favorito. É claro que camisas tão pesadas quanto Palmeiras e Botafogo, com esse histórico recente de rivalidade, talvez seja loucura a gente dizer favorito. Mas, se a gente analisar o desempenho dos 2 times nessas 3 primeiras rodadas, o Botafogo é favorito. Porque ganhou do PSG, que é esse jogo que vai existir em si mesmo, né, para sempre. É um jogo que não vai depender, é uma história que vai ser contada para sempre. O Botafogo venceu o PSG. E contra o Atlético de Madrid, não ganhou, mas fez um jogo parelho. Poderia ter ganho. Não foi 3-0 para o Atlético de Madrid, sabe? Não foi um passeio. Não, foi um jogo entre iguais. E o Atlético de Madrid é um dos times mais fortes da Europa. Então, eu acho que o favorito nesse encontro é o Botafogo. Não quer dizer que o Palmeiras, obviamente, vá perder, né? O Abel é o Abel, o Palmeiras é o Palmeiras, tem esse pacto diabólico que volta sempre o Palmeiras, então veremos. Mas amiga, agora eu vou ter que torcer pro Botafogo. Eu vou te deixar. Que isso? Que isso? Como assim? Precisamos de Porque você, precisamos. tô com muito medo do Palmeiras ganhar esse troço, gente. O Palmeiras ser super campeão mundial. Então, mas Já é pensou? assim, é torcida pelos sul-americanos, pelos brasileiros, todos. Então, mas Faz que nem meu filho, agora eu vou ter torce que escolher. para quem estiver ganhando. Tá Meu bom. filho gosta de torcer para quem tá ganhando. Ele vai mudando durante o jogo. Ai, mamãe, eu tô torcendo pro Ulsan. Agora eu tô torcendo pro Fluminense. Agora eu tô torcendo. Ele vai indo e voltando. Muito Então, bom. você pode torcer para os dois, que aí não tem erro. Mas eu tendo a achar, vou puxar aqui o comentário, eu não sei se é a Dude ou o Dude, falando sobre a expectativa em cima do Palmeiras. Eu tendo a achar que neste momento há uma pressão maior para o Palmeiras passar pelo Botafogo do que o Botafogo pelo Palmeiras por 2 motivos. Né? O Palmeiras não ganhou um grande título no ano passado. O Palmeiras fez o seu maior investimento da história. E o Palmeiras não fez ainda uma grande apresentação nesse Mundial. Se o Botafogo cair agora, o Botafogo ainda é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, e o Botafogo ganhou do PSG. O campeão da América ganhou do campeão da Europa. Né? Vai levar isso aí na bagagem, já está garantido. O Palmeiras, se for eliminado pelo Botafogo, tem pouca coisa para levar desse Mundial, além do fato de estar presente lá, que é muito legal. E ter jogado contra o time do Messi, que muita gente queria e achou bacana e tal. Mas você não acha que talvez a pressão em cima do Palmeiras seja um pouquinho maior? Sim, concordo com essa análise. Acho que é isso mesmo. Assim, o Botafogo perder vai ser uma tragédia, porque né, você saiu do Mundial para um rival seu, para um grande rival, mas o Palmeiras perder vai ser um pouco mais dolorido. Por essa análise brilhante aí que você fez, Alice. Eu acho que é isso mesmo. Acho que o Botafogo já ganhou do PSG. O Botafogo volta com essa história para contar. O Palmeiras não. Não fez 3. Não ganhou do Porto, embora tenha jogado bem, depois rateou nos 2 outros jogos e aí terá sido eliminado pelo Botafogo. Vai ser um Mundial ruim do Palmeiras. Muito ruim. Né? E aí vai voltar e ter que cantar os caquinhos, que é aquilo que a gente falava. Assim, a gente não tem como saber o que vai ser esse Brasileirão, porque esse Mundial pode desmoralizar alguns.
podem voltar, que era o que temíamos, né? Assim, eu achei que o Fluminense poderia voltar muito desmoralizado. Levar de 5-0 do Borussia na primeira rodada e já ir voltar também juntando seus caquinhos, né? Não aconteceu, mas ainda pode acontecer, pode haver uma desmoralização, né? Eu acho que assim, para todo mundo teoricamente vai passar de fase, né? Imagino que o Fluminense também vá. E né, Palmeiras ser eliminado pelo Botafogo não tem nenhuma vergonha nisso, são dois times parelhos hoje em dia e tal, mas vai ficar essa sensação de que não tem uma grande memória, né? Preciso aproveitar e fazer um parênteses aqui, pedir para todo mundo que está com a gente ao vivo se inscrever, deixar o like, quem ainda não se inscreveu, mandar para os amiguinhos e amiguinhas se inscreverem também, curtirem os nossos outros vídeos. A gente tem, né, vários cortes das outras edições do programa, muitas entrevistas legais. Pastor Henrique Vieira, Miguel Nicoleles, Joana Maranhão, tem assim muita gente bacana. Aliás, deixem sugestões aqui também nos comentários de pessoas que vocês gostariam que a gente entrevistasse.